Fala pessoal, aqui fala com vocês é o Bruno, bem-vindos ao Plano B. Hoje eu tô aqui na minha cozinha, vocês podem ver que eu tô num ambiente diferenciado. E tô aqui com minha roupinha de ficar em casa mesmo e tal. E eu tô aqui na cozinha porque meus filhos estão dormindo já, minha esposa está no banho. E eu não queria incomodar eles e tal. E eu tô aqui para agradecer também muitas pessoas que vieram no último vídeo, deram like e se inscreveram. Então, a todos que estão assistindo esse vídeo, por favor, deem like, se inscrevam, que eu vou fazer vídeos bem regulares falando sobre relacionamento entre homens e mulheres, sobre desenvolvimento pessoal, trazer um pouco mais de positividade nessa machosfera aqui do YouTube, que eu sinto que apesar de ter coisas boas, está extremamente negativa e black-pilled, para quem conhece o termo. Então eu tô aqui para trazer um pouco mais de bom senso na cabeça dos nossos amigos aí na vida, tá bom? E eu gostaria de falar hoje de um assunto que é muito hypado, que a galera adora falar sobre, e a galera, eu sinto que descobriram essa palavra, esse termo, e falam como se tivesse descobrido a roda, como se fosse uma coisa assim, agora a gente pegou o grande segredo das mulheres, que é a tal da hipergamia. Para quem não conhece o que é hipergamia, vou falar de forma bem curta do que basicamente é. É basicamente uma estratégia reprodutiva. É uma estratégia de seleção sexual que as mulheres usam para escolherem seus parceiros. Ou seja, elas escolhem homens que estão em maior status de situações financeiras e tem mais recursos que ela. Então, geralmente, uma mulher, ela é meio que está no cérebro dela já uma tendência a ir atrás de homens que estejam no status maior do que elas, que estejam que tenham mais dinheiro que elas, que sejam mais educados que ela, educados no sentido de ter faculdade. Então, se ela tem ensino médio, ela quer um cara que tem faculdade. Se ela tem faculdade, ela quer um cara que fez mestrado, por exemplo. Se ela ganha R$2.000, ela quer um cara que ganha seus R$5.000, por exemplo, né? E aí muitos homens veem isso e acham um absurdo. Falam, nossa, mas essas mulheres hipergâmicas, porque elas estão indo atrás dos caras que são ricos, como é que pode? Como é que elas não podem ir atrás de eu aqui, pé rapado? Por que elas não estão atrás de ficar comigo, né? Muitas vezes rola disso, dessa crítica, como se a hipergamia fosse algo a ser criticado por si só. E não necessariamente tá bom? O que é o argumento que esses caras falam que eu acho que faz sentido quando eles estão criticando a natureza hipergâmica de uma mulher? É quando a mulher, antigamente, era mais simples. Como a mulher não trabalhava, ela precisava achar um cara que tinha mais recursos que ela. Então ela precisava achar um cara que trabalhava. Ponto. Tipo, moleza, né? Entre aspas. Né? Então se a mulher não trabalha, ela tem que arrumar um cara que trabalha. Mais ou menos isso aí. Porém, não é bem assim, né? Porque vamos combinar que, tipo, uma princesa de um castelo não ia achar só um cara que tinha um emprego, ela ia achar um príncipe de um outro castelo, maior, provavelmente. Essa ideia aí de hipergamia do passado, e que era mais fácil, é de um período bem curto da nossa história, em que tradicionalmente mulheres ficavam mais em casa e elas armavam os homens que iam trabalhar. E desta forma, era de certa forma mais fácil impressionar uma mulher, talvez, para conseguir ali manter o relacionamento, talvez. E hoje em dia as coisas estão mais difíceis, porque as mulheres estão trabalhando. As mulheres trabalham tanto quanto os homens, elas ganham dinheiro tanto quanto os homens, elas estão nos empregos, elas estão estudando mais, né, tendo mestrado, doutorado, e elas ainda querem mais. E esses caras que elas querem, que são mais status, que têm mais dinheiro que elas, provavelmente não querem elas. E nesse ponto é uma análise bem interessante e bem correta, né? Que tipo, se uma mulher tem um mestrado, ela não devia querer achar um cara que tem um doutorado, não precisa disso. Se ela ganha 50 mil, ela não precisa achar um cara que ganha 100 mil, né? Tipo, não faz sentido. Você tem que ali chegar num ponto que você tem que virar e pensar, porra, não preciso ir atrás disso. E eu acho que com o tempo essas coisas podem melhorar ou mudar, né? As mulheres vão mudar as suas preferências. Mas isso é uma coisa, a natureza hipergâmica é isso, é algo natural, é algo no cérebro da mulher que ela vai ter que adaptar para o mundo moderno. E isso às vezes pode demorar.
Mas muitos homens falam isso aqui no YouTube, falam como se isso fosse um grande absurdo. Como que ela pode querer um cara que quer mais dinheiro que ela? Como assim? Ela é uma interesseira? É isso? Porque ela não me ama como eu sou. Que absurdo, né? E isso é um falso paralelo que esses caras falam. Eles reclamam muito de feministas que elas falam que eles fazem falsos paralelos com os homens, ou seja, que eles comparam a natureza feminina com a natureza masculina como se fossem iguais. Eles afirmam que não são. E aí, quando acontece algo que é específico da natureza feminina, eles comparam também com a natureza masculina. Um exemplo, eles falam que um homem não liga se a mulher trabalha no McDonald's, ou um homem não liga se a mulher nem trabalha, né? Ele liga se a mulher é bonita e se a mulher é mais jovem. Ele tem essa estratégia, né, de reprodução. A estratégia de reprodução masculina é bem diferente da estratégia de reprodução feminina. Logo, comparar ambas e botar uma como melhor que a outra não faz o menor sentido, né? Um homem tem a estratégia de encontrar, sim, como é que fala? Encontrar uma mulher mais nova, encontrar uma mulher bonita, encontrar uma mulher bacana, né? Essa é a estratégia masculina, porque essa vai ser a mulher que vai cuidar ali da casa, dos filhos, etc. E a mulher precisa ter um homem que tenha mais recursos que ela, porque a mulher vai engravidar até um certo ponto, ela vai engravidar e vai ter filhos. Se ela engravida e tem filhos, ela não pode fazer tudo, ela não pode ir atrás de recursos. Então ela precisa de um homem ali para compensar essa perda de recursos que a mulher vai ter. Ela precisa de um homem para compensar isso. Logo, ela precisa de um cara que ganhe mais do que ela, né? Eu tô falando de uma forma bem primata, tá, galera? O mundo é moderno, as coisas são diferentes, mas a natureza é mais ou menos isso. Por isso, mulheres têm mais atração por homens que têm mais recursos, enquanto para homem não faz a menor diferença se a mulher é rica ou não, né? Porque essa não é a nossa estratégia de reprodução. O comparativo deveria ser o seguinte: um cara, por exemplo, que não ganha muitos recursos, ele não devia, então, estar indo atrás de uma mulher bonita, né? Afinal, a mulher bonita, ela vai atrás do cara que tem mais recursos. Se ele não tem esses recursos, ele tem que ir atrás de uma mulher feia. Agora, meu amigo, você que está reclamando de hipergamia, gostaria de perguntar para o senhor: você já foi atrás de uma gordinha hoje? Você foi atrás de uma feiosa hoje? Já foi? Não foi? Não foi, né? Porque não importa, você tem lá, você trabalha no seu negócio, ganha 2 salários mínimos e você quer a gatinha, né, meu amigo? E assim, tá tudo bem querer gatinha, tá tudo bem. Só não fica se fazendo de vítima quando a gatinha quer alguém com dinheiro, tá bom? Porque ela tá indo pros caras que ela consegue pegar e você tá indo pras mulheres que você não consegue pegar. Então, apesar de ter a hipergamia feminina, que pode ser assim criticada, se estiver sendo de forma exacerbada ou desmedida, que essas mulheres estão tendo expectativas muito acima do que elas deveriam ter, mas a expectativa masculina também, muitas vezes, é desmedida. Então o cara tá lá, o cara é gordo, o cara é feio, o cara não tem emprego, o cara não sabe fazer nada, né? Ou ele tem um emprego muito ruim, ele não faz nada, ele não tem um hobby, ele não é interessante, né? Aí ele reclama que a mulher bonitinha tá dando mole pro cara que tem uma moto, ou pro cara que toca violão. Porra, né? Assim como eu entendo a crítica dos caras que, tipo, a mulher vai lá, tem 3 filhos, 43 anos, e ela quer achar um cara de 50, CEO, que tem uma Mercedes, ela tá, né, doida, né? Mas o que tem de homem feio, gordo, sem talento, sem interesse, sem nada, querendo pegar uma menina que é bonitinha, porra, não tá no gibi, pô. Isso aí, galera, isso aí acontece com todo mundo, tá? É assim, eu também quando era jovem, eu me achava bonitinho, eu me achava interessante, né? Quando eu era jovem, tô dizendo assim, uns 14, 15 anos, vai. Me achava bonitinho, interessante, queria ficar com a menina mais bonitinha da sala. Mas tinha lá uma gordinha que tava afim de mim, pô. Aí eu lembro que durante um tempo da minha vida adulta, eu olhava pra trás e falava, eu não era muito bom com meninas, até os meus... Tipo, eu tive um namoro bem longo, nos meus 16 anos eu tive um namoro bem longo até. Mas aí depois desse namoro, pô, a minha
forma de lidar com mulheres melhorou muito. Eu fui muito... tive um certo sucesso com as minhas medidas, tá bom? E eu ficava lembrando de quando eu era adolescente, que eu não dava muito bem com as meninas. Mas aí quando eu olhava pra trás e pensava, tinha umas meninas interessadas em mim, sim. Só que elas não eram muito bonitinhas, né? Elas eram meio baranguinha, era meio gordinha, era meio... Não era tipo as piores da sala não, tá? Mas ela não era a gatinha, não era a mais gata. Não era a linda lá com o cabelo, todo trabalhado, que sabia fazer maquiagem. Não era essa, né? Era uma mais nerd, era uma mais feinha, né? E eu acho que muitos homens hoje em dia, eles ficam putos com a hipergamia feminina, ou seja, com o interesse delas por algo que talvez elas não merecessem, né? O interesse das mulheres de querer um homem de status, sendo que isso não é uma visão realista para elas, sendo que muitas vezes esses homens não têm uma visão realista também deles mesmos, de achar que eles vão ter chance com a gatinha, só porque eles são um cara legal, tá ligado? Eu sou um cara maneiro. Não, você tá no outro nível. Se você é um 5, que nem um homem, você vai pegar uma menina que é 4, que é 3, né? Você não vai atrás de uma menina que é 7, 8, Não vai dar certo, né, meu filho? Então eu sinto que muitas vezes esses caras, aqui nos meus comentários, lotou dessa galera. Lotou. A hipergamia está fora de controle, cara. E tentando me explicar, tá, galera? Só pra deixar claro pra vocês, galera, não tenta me explicar como é que funciona a Red Pill, não. Porque eu já consumo esse tipo de conteúdo, sei lá, bicho, vai fazer uns 10 anos, tá? Eu já vi documentário, eu já vi criador de conteúdo, eu já vi um monte de coisa. Já passei por várias fases refletindo. Nunca me identifiquei como Red Pill, mas eu sei como é que funciona essa bagaça, tá bom? Eu sei como é que funciona, eu tô disposto a discutir com qualquer um aí que tá afim de discutir. A gente discute, quer fazer um debate, a gente debate, porque eu já vi tudo isso. Só que o que eu vejo, e por isso que eu tô fazendo esses vídeos para criticar e acordar alguns jovens, alguns meninos, porque eu vejo que isso tá levando os homens para um pessimismo de relacionamento fora de controle, tá bom? Homens e mulheres, galera, desde o início dos tempos, apesar de serem de mundos diferentes, eles sempre acharam alguma forma de cooperar e trabalhar junto e se desenvolver, reproduzir e vambora, tá ligado? É isso. Com tapas e beijos, a gente vai se entendendo. E eu acho importante a gente entender que qualquer um que esteja falando assim, não vale a pena se encontrar com mulher. Ou uma mulher que esteja falando para outras mulheres, falando, não vale a pena ficar com homem. Imagina, vocês sabem disso, vocês sabem que isso não é legal. Vocês sabem que se as mulheres estão falando para as outras, homem é tudo estuprador, homem vai te bater, homem vai te trair, homem vai esconder um filho de você, vai ter um filho com outra mulher em outra cidade, você nem vai saber. Tem um monte de mulher que faz essas coisas. Vocês não acham isso um absurdo? É um absurdo, Isso é sacanagem. Não é legal falar isso. Só que a comunidade masculina hoje em dia no YouTube está crescendo muito. E tem coisas bacanas, mas tem um monte de gente que está se alimentando dessa mensagem negativa, dessa mensagem ultra negativa de mulheres, como todas as mulheres são iguais, todas as mulheres... E esse papinho, galera, eu já ouvi do meio feminismo, do meio feminista, de feminino, há muitos anos. Esse papo de que o sexo é tudo de errado, e tá tudo errado com eles, esse papo é a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. Vocês estão chegando agora aí, nos seus 20 anos, tá bom? Com os meus 20 aninhos, eu tava vendo essas paradas também, tava olhando, vendo, nossa, interessante o que os caras estão falando, né? Bom, mas eu sempre me dei bem com mulher. Eu sempre tive namoradas, tive ficantes, nunca tive grandes problemas. Mas eu sinto que o cara que tem dificuldade de lidar com mulher, ele vai ver essas coisas e ele vai entrar num buraco. E é desse buraco que eu quero tirar vocês. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos aqui, tá bom? Então se você gostou, galera, se inscreve aí, deixa seus comentários, deixa aquele like maroto e a gente se vê na próxima. Valeu!